A questão é que o bolo diminuiu, né? Por várias razões. Primeiro, porque os clubes não conseguem se entender, eles se dividem em diferentes ligas. Então você não faz o bolo crescer. Segundo, que o produto pay-per-view, que dava um grande diferencial ao Flamengo, porque o pay-per-view, ele há alguns anos ele era medido só em algumas capitais. Depois passou a ser medido em praticamente todo o Brasil. Como a torcida do Flamengo ela é muito grande no Brasil inteiro, espalhada, é claro que o Flamengo passou a ter mais pessoas que assinavam o pay-per-view e colocavam lá, seu time é Flamengo. Então isso já pesava mais ainda a favor do clube. E, e as outras partes, né, dessa divisão da receita, que foi uma reivindicação lá atrás de vários outros clubes, inspirada na Premier League, davam uma parcela do bolo em partes iguais, outra parcela em audiência, o Flamengo tem audiência naturalmente e tinha muito pay-per-view, e a outra parcela pela colocação no campeonato. E justamente nesse período foi quando o Flamengo passou a montar times mais fortes e ganhar mais dinheiro também pela sua colocação no campeonato, sempre entre os 3, 4 mais bem colocados. E aí passou a ganhar ainda mais em relação aos outros. Lá atrás, eu considerei isso um grande erro cometido pelos clubes que reivindicaram essa mudança sem estudar o cenário, achando que só copiar o que os ingleses fazem bastaria. O César Grafietti, na ocasião, lá no comecinho, ele fez deu uma entrevista, fez uma apresentação, na verdade, lá na ESPN, e mostrou que ia acontecer isso, exatamente o que aconteceu. E agora o Flamengo faz a mesma coisa, porque o Flamengo brigou pela lei do mandante, foi até o então presidente Jair Bolsonaro, o senhor Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e brigou pela lei do mandante sozinho, sozinho. Não houve uma discussão com outros clubes, não houve uma análise mais profunda que envolvesse especialistas, fica muito claro isso. Se você procurar, hashtag pela lei do mandante, vai encontrar postagens de 2020 do Flamengo brigando pela lei do mandante. Né, defendendo uma maior concorrência, comparando com outras ligas. Por exemplo, o Brasileirão só tinha na época a Globo e a Turner. Aí o Flamengo postava lá Premier League, Sky Sports, BT Sports, Prime Video, que mostrando na época alguns jogos da Premier League, e a BBC. A BBC, na verdade, mostra no Match of the Day, do programa tradicional da TV inglesa à noite, né, lances do jogo, não o jogo em si. E até da NFL, mostrando que a NFL pode ser vista nos Estados Unidos via CBF, Fox, Prime Video, ESPN, Network, NBC, enfim, vários canais. Ok, mas são outros mercados, são mercados diferentes, mais maduros e que desenvolveram seus próprios modelos. O Flamengo fez a moda dele. Foi lá e brigou por uma coisa achando que era vantagem. Pode até ser que no futuro, com o melhor desenvolvimento desse modelo, a lei do mandante torne-se algo interessante para os clubes de futebol, para o próprio Flamengo. Mas no momento foi um tiro no pé. Então o Flamengo fez um grande movimento, e isso significou a implosão do acordo com a Globo do Campeonato Carioca, que os clubes ganhavam uma quantia que só era menor do que os do Campeonato Paulista, e o Flamengo queria mais e mais e mais, e ficaram sem nada praticamente, com muito menos, né, pelo modelo que passou a ser feito para a venda do campeonato. O Campeonato Carioca até hoje não tem premiação para o campeão, o Flamengo acabou de ser campeão e não recebeu nenhum níquel, nem um centavo pelo título, né? E foi um tiro no pé também. E aí a lei do mandante fica ainda mais engraçada a situação quando você vê no blog do Rodrigo Matos, aqui no UOL, a frase dita ontem pelo vice de marketing e comunicação, Gustavo Oliveira. Né? Ele disse que a lei do mandante, relatou aqui o Rodrigo, impactou negativamente no valor total do contrato, porque antes o clube tinha 38 partidas para vender e agora 19. Ora bolas, foi o Flamengo que brigou por isso. Então o Flamengo realmente não estava preparado para essa discussão. Né? O Landim pode entender muito de petróleo, pode ser um excelente executivo na área de petrolífera, mas de comunicação, de novas mídias, ele não entende. Os caras parecem que não entendem. Parece não, está na cara que não entendem. Então deveriam buscar consultoria em gente do ramo, não qualquer um não, gente que conhece o assunto, que consegue vislumbrar o mercado, analisar as diferenças do Brasil para a Europa, Estados Unidos e Ásia, etc. E aí, sim, defender uma bandeira que fosse interessante dentro de um projeto realmente mais maduro. Não existia. Então, tem uma queda significativa de receita, outros também vão ter, mas é claro que isso pesa bastante. E para completar, o CEO da Libra falou que o Flamengo foi muito generoso e tal. Isso gerou mais reclamações, porque é uma liga que não tem nem fair play financeiro, então com base em que o dirigente do Flamengo atual pode ser generoso em alguma situação, abrindo mão de alguma coisa que é conquistado pelo próprio clube. Isso internamente foi também discutido. Porque é muito bonito falar, não, tem que dividir o bolo sim, mas não tem nem fair play financeiro. Não tem que discutir só a direito de televisão, tem que dividir o bolo, legal, eu acho legal, mas tem que ter fair play financeiro, a liga deveria já ter um regulamento, deveria definir como é que vai ser disputado o campeonato, quais vão ser os critérios, quem que vai cuidar da arbitragem, vai ser a arbitragem da CBF, vai ter um corpo próprio de árbitros, e uma série de questões, parte comercial, como é que vai ser discutida. E aí eu acho que tem um grande erro do Flamengo, que poderia ontem, a meu ver, ter rejeitado essa proposta da Globo e apresentado uma contraproposta. Por exemplo, tá bom, Globo, você tem exclusividade da televisão aberta e fechada, mas o pay-per-view
você não é exclusivo. Você pode negociar com o Premier, mas eu posso buscar um outro player, como se diz, para tentar arrecadar um pouco mais, porque eu estou perdendo dinheiro com você. Não, é exclusivo da Globo também. E cai o pay-per-view por quê? Antes você comprava o pacote do Premier, vendido pelo Grupo Globo, e você só não tinha, até nos últimos anos, o Atlético Paranaense. Todos os demais times estavam no pacote. Então você tinha 361 jogos garantidos. Então você mora em algum local do Brasil onde você eventualmente não passou o jogo do seu time, o jogo que lhe interessa, você pode assistir no pay-per-view. Agora vai diminuir, porque nem todos os clubes, ano que vem, né? Porque nem todos os clubes estão comprando, fazendo acordo com a Globo. O outro grupo, Liga Forte, já vendeu para investidores aí 50 anos de direitos, 20%, já adiantou receita, gastando por conta e tudo mais. Então, isso vai fragmentar, perde impacto esse produto, consequentemente, vai render menos dinheiro para os clubes e menos para o Flamengo também. Então, as consequências imediatas da lei do mandante, pela qual o Flamengo tanto lutou, são ruins para o próprio Flamengo. Então, foi um tiro do pé, uma demonstração de desconhecimento do tema, do mercado, desse assunto, desses dirigentes que agora quiseram aprovar, claramente com medo de não conseguir mais nada. E tem um detalhe que é interessante: o Corinthians não assinou ainda. E com todas as confusões que os dirigentes do Corinthians fazem, a gente não pode afirmar que não vai conseguir um contrato melhor, seja lá com quem for. Então isso gerou muita discussão ontem. Eu acho que saudável que no Flamengo exista esse tipo de discussão, né? É minimamente democrático. No entanto, como acontece em governos também, né? Quando você tem o Congresso ao seu lado, no caso o Conselho ao lado da situação, você consegue aprovar qualquer coisa. E ontem, mesmo com muitas discussões, muitas dúvidas e muitos questionamentos que aconteceram nessa reunião, acabou sendo aprovado como queria o Landim, que tem um governo de coalizão com apoio de muitos grupos políticos dentro do Flamengo e mostrou mais uma vez a sua força política interna. Mas, para efeito real e para o entendimento do torcedor minimamente atento, foi um tremendo gol contra, porque ele e os seus pares brigaram pela lei do mandante lá atrás. Para ficar claro, para quem ainda não entendeu, até agora, até esse ano, na negociação que ainda está em vigor do brasileiro, como é que funcionava? Né, que mudou agora com a lei do mandante durante a pandemia. Você, para mostrar um jogo de futebol na internet ou na televisão, onde for, você tinha que ter os dois clubes concordando. Então, para passar um jogo do Flamengo, você tinha, ou do Corinthians, de qualquer outro clube, São Paulo, Palmeiras, Vasco, você tinha que negociar com as duas pontas. Agora, com a lei do mandante, você negocia só com o mandante, com aquele que joga em casa. Então o Flamengo tinha controle sobre 38 jogos do brasileiro. Hoje só a metade, os 19 que são dele. São só dele, sim, inteiramente dele. Então, para isso fazer sentido, eles teriam que ser capazes de fazer esses 19 jogos valerem muito mais. Mas ao contrário, o Criciúma tem um jogo do Flamengo para ele vender. O Atlético Goianiense tem domingo um jogo do Flamengo para ele vender. O Vitória tem um jogo do Flamengo para ele vender. Times que, por exemplo, vieram da Série B. E um jogo do Flamengo tem muito apelo, evidentemente. Então, pelo menos nesse primeiro momento, foi um tiro no pé. No futuro, diante de evolução do mercado, novas discussões, algo que para o qual eles não estão claramente preparados, esses dirigentes não são do ramo, não entendem o negócio, está muito claro, pode ser que vire uma coisa interessante. No primeiro momento, não. O Flamengo vai perder, vai deixar de ganhar uma quantidade significativa de dinheiro. E só para registrar, os direitos de transmissão não são tão importantes no bolo do faturamento de quase 1,4 bilhão do Flamengo no ano. É cerca de 36%, 37% direitos de transmissão no geral. Tá? É uma quantia significativa, um pouco mais de um terço, mas ao contrário do que falam alguns desinformados, não é assim, o Flamengo só ganha dinheiro porque a Globo dá dinheiro, não tem nada disso, isso é cascata, isso é fake news, é um pedaço importante do bolo, como é para todo mundo, é para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Inter, para o Grêmio, para o Vasco, Botafogo, para todo mundo. Então, tiro no pé, gol contra do Landim, forte na política, mas nos negócios foi um fiasco esse acordo